Tá gravando, tá, gente? Então, já que tá gravando essa segunda parte, eu acho melhor eu pegar aqui e abrir os slides para todo mundo e explicar para vocês, né? Tudo que a gente vai aprender aqui nos slides, acho melhor. A gente não vai se ver, mas acho que vai ficar melhor, porque depois vai para outra rede, e aí vocês não vão entender. No momento que quiserem, podem fazer perguntas, tudo bem? A pergunta que nós fazemos é a seguinte: todos os métodos podem levar à alfabetização eficiente de quem tem autismo? E aí nós cruzamos isso com vários estudos sobre o TEA, as dificuldades que eles apresentam, e chegamos ao seguinte: vamos lá. O que é o método natural, né? No método natural, eu pego, por exemplo, rótulos de objetos, de produtos e começo a trabalhar letras iniciais, sons iniciais, né? Enfim. E aí eu vou verificando, né, que esse aluno ele vai aprendendo. Bom, quando a gente formulou o método para alfabetizar os alunos com TEA, nós pensamos principalmente na questão da funcionalidade da leitura, né? Que fosse uma leitura funcional com capacidade de interpretação, né? E aí estávamos buscando nas fontes o que dizia cada método, o que se falava sobre cada método. E nós encontramos numa fonte muito importante, que é do Dr. Fernando Capovilla, materiais que falavam muito sobre o pseudoconstrutivismo no Brasil. E por conta desse pseudoconstrutivismo no Brasil, o ápice do fracasso foi em 2002, há 18 anos atrás. E, infelizmente, nós ainda colhemos os frutos desse ápice do fracasso de 2002, né? Quando o pseudoconstrutivismo estava em alta no Brasil, e ele foi colocado, na verdade, de uma maneira bastante política, com o objetivo de mascarar alguns resultados, algumas estatísticas que estavam acontecendo no Brasil. E o método natural, ele parte desse princípio, que a criança vai aprender naturalmente. Bom, para quem estuda psicolinguística e alfabetização, sabe que a alfabetização ela precisa de alguém mais experiente para apresentar, porque a alfabetização é um processo cultural, foi algo inventado pelo homem, foi criado pelo homem. E sendo criado pelo homem, inventado pelo homem, eu preciso de alguém para me apresentar esse processo. Não é tão natural como a gente pensa, né? Então, vamos pensar nessa questão relacionando ao TEA. Se eu tenho uma criança com TEA e ela vai aprender a ler, e eu acho que esse processo é natural, porque ela vai generalizar, ela vai pegar o N do Nescau e ela vai reconhecer a letra N em outras palavras, em outros rótulos, eu estou enganada. Essa generalização ela tem poucas chances de acontecer, exatamente por conta de uma mente inflexível, enrijecida. E outra coisa, se a gente volta lá no conceito do autismo e percebe que uma das grandes dificuldades do TEA está na interação social, quem está com dificuldades na interação social não se apropria de forma natural de uma cultura que está posta. Quando nós nascemos, tudo isso já existia. Claro que nós inventamos outras coisas para acrescentar à nossa vida, mas tudo isso já existia, né? Já existia guarda-roupa, já existia computador, já existia cama. Nós inventamos outras coisas
que temos hoje, como o WhatsApp é uma invenção relativamente recente, mas para que eu me aproprie do que existe no mundo e do que eu posso usar para me comunicar, para viver, para me alimentar, para vestir, eu preciso estar inserida e interagir. Através da interação, eu sento ao lado de uma amiga para almoçar e ela me dá uma informação nova sobre o autismo. Ela pode dizer assim para mim: Deise, você está sabendo que tem um artigo bem interessante já determinando lá que o autismo tem uma causa genética com ou sem hereditariedade? Eu falo, é mesmo? Que coisa boa! Então, através da interação social, eu adquiri conhecimento. Então, se uma das falhas do TEA é a interação, esse conhecimento não vai acontecer de forma natural. Ele não vai generalizar e logo a gente não vai conseguir trazer a alfabetização por aí, tá certo? Então, aqui eu vou passar para vocês o seguinte, para ver se a gente consegue andar um pouquinho mais rápido, no método da palavração. O que é o método da palavração? É quando nós apresentamos uma palavra para o indivíduo, né? E dessa palavra a gente divide em sílabas, e dessas sílabas nós formamos novas palavras, quer dizer, a gente cai da palavração na silabação. O que vai ocorrer com algumas crianças que têm TEA? Algumas terão prejuízo na coerência central, ou seja, o todo e o parte para ela não faz muito sentido. Quando você divide a palavra em sílabas, né, parece que não é mais macaco. E o má de macaco pode não ser o mesmo má do mato. E a criança, fica impossível ela aprender a ler? Não, não é impossível a criança ler. Muito pelo contrário. O que nós vimos no passado é que muitas crianças autistas que aprendiam a ler, aprendiam pelo viés da silabação. Mas o problema estava em que depois elas não conseguiam formar novas palavras e não conseguiam formar frases e não conseguiam também interpretar. Quer dizer, o nosso objetivo na alfabetização é que esse indivíduo tenha a capacidade de fazer uma interpretação até o nível da subjetividade, quando ele tiver que se colocar no lugar do sujeito que está aprendendo, do sujeito que está no texto, né? Então, se eu faço uma alfabetização pelo viés da memorização, eu não vou chegar até onde eu estou querendo, certo? Muito bem. Então, seria isso aqui, olha, a coerência central interferindo na alfabetização. Se eu partir a imagem, que tem a ver com a Gestalt também, para quem é psicólogo, né? Se eu dividir a imagem, deixa de ser macaco. Se eu apresentar apenas uma metade de uma figura, ele não vai fazer o fechamento da imagem para poder dizer, olha, isso é um macaco. E a mesma coisa aconteceria nessas imagens aqui. Para nós é um quadrado, para nós é um círculo, para nós é um smile, mas para eles não. Quando você apresenta, está faltando aqui um pedaço, então não pode ser um quadrado, certo? O problema da mente inflexível. E aí, na aprendizagem da escrita, a nossa recomendação baseada nessa questão, está todo mundo vendo o slide, né, gente? Todo mundo vendo o slide? Por favor, me dê esse feedback. Sim. Sim? Então, sim, estou vendo. Vou apresentar. Eu quero que ele aprenda a escrever, tá bom? Então, se eu apresentar a escrita dessa maneira, não se surpreenda se ele cobrir os pontinhos e não cobrir a letra contínua, como a gente pode apresentar, que vai vir no próximo slide. Então, exercícios que a gente encontra na internet,
prontos, que os professores estão só imprimindo, como uma forma de facilitação da vida, né? Exercícios muito poluídos, onde você tem os pontinhos, desenho e várias informações, são muito prejudiciais, porque onde é que ele vai prestar atenção? Então, isso aqui seria um desserviço, certo? Nós temos que adaptar muitas coisas e a adaptação curricular é fundamental para que a aprendizagem ocorra, para que ele precise cada vez menos de um psicopedagogo na vida dele e que a escola, com a adaptação curricular, com o mediador e com o plano educacional individualizado, dê conta da tarefa. Então, isso sim seria um exercício que nós faríamos para ele poder aprender a cobrir, identificar qual é a linha, né, como é que se constrói a letra pela cobertura e poder reproduzir aquilo que foi escrito e que foi coberto, certo? Muito bem. Aí nós temos aqui o seguinte, olha, a leitura. Por que as crianças, por que a recomendação maior é que as crianças aprendam pelo método fônico? O que o método fônico tem a ver com TEA? Primeiro, é provado nos estudos do Capovilla, principalmente, que aqueles que compreendem primeiro o sentido fonético da língua, eles se tornam bons leitores, porque eles começam pelo menor item da língua portuguesa, que é o som, né? O trabalho com a comunicação compreensiva e expressiva influenciam também na boa leitura. Esse é um outro aspecto importante. E outra definição que assim, não tem discussão é que a leitura ela é um processo que depende de mediação, de instrução, porque ela é um processo cultural. Nós aprendemos, nós nascemos sabendo fazer algumas coisas, a mamar, a nos alimentar, a dormir, as necessidades fisiológicas, tudo isso é instintivo. Todo o restante é aprendido. E se é aprendido, depende de uma mediação. Pode não ser uma mediação direta. Alguém chegar, sentar do meu lado e dizer para mim: olha só, eu vou te ensinar francês, tá? Eu posso aprender francês hoje pela internet, em sites que ensinam língua estrangeira, mas mesmo assim eu tenho o computador, eu tenho aplicativos e às vezes eu tenho um professor nativo do outro lado me ensinando a língua. Então, da mesma maneira, é um processo que depende da mediação. Se não ocorreu mediação, né, nós não consideramos que é um processo cultural inventado pelo homem, certo? E aconteceu precocemente, nós já vimos no encontro passado, que aí temos um problema, que é a hiperlexia. E tanto é um processo cultural que basta a gente fazer esse seguinte raciocínio, né? Que é um raciocínio simples. Se eu adotar uma criança japonesa ainda bebê, pré-linguística, e trouxer essa criança japonesa para mim, adotada, e ela ainda é pré-linguística, ela vai falar português, certo? Ela vai falar português e ela vai aprender a ler em português, uma criança neurotípica. E uma criança com TEA, japonesa, adotada, pré-linguística, ela também vai aprender a ler e a escrever em português, quer dizer, é de fato um processo cultural. A língua é cultural, certo? E é a linguagem oral, a linguagem é uma capacidade especificamente humana. Os animais têm a sua forma de linguagem, eles se entendem. Quando quem gosta de bicho e fica, às vezes, analisando animais, como eles se comunicam, como eles fazem para se entender, para poder... Quem é o chefe da matilha, como é que ele é eleito para ser o chefe da matilha. Mas eles já, quando um cachorro nasce, quando um leão nasce, ele já é tudo que ele pode ser. A ele só resta crescer, se reproduzir
e ter o final da vida dele. Quando o homem nasce, ele tem trilhões de possibilidades. O que vai ser daquele sujeito? Não sei. Depende do nível socioeconômico dele e depende dos processos culturais aos quais ele será submetido. Quanto mais, melhor. Então, a nossa língua, a nossa imagem, né? Ela é do tamanho da nossa cultura, ela é do tamanho da nossa linguagem, certo? Isso é uma questão interessante. Isso já foi visto aqui na aula do Dr. Jair. As áreas cerebrais responsáveis pela linguagem e pela leitura estão aqui. Quer dizer, nós fica muito claro que a importância da criança ter as percepções bem desenvolvidas, a importância da criança fazer sentido, ela compreender o que tem sentido para ela poder transpor para uma escrita. E, portanto, o Capovilla vai chegar à conclusão, com a Alessandra Seabra também, e outros autores, que existe uma neurobiologia da alfabetização. Quer dizer, o nosso cérebro humano, ele nasce com a capacidade para aprender a falar, para aprender a ler e para aprender a escrever. Agora, se vai aprender ou não, vai depender do que eu tenho no meu entorno e se eu tenho um outro humano para me estimular, certo? Essas são as etapas da competência da leitura. Quer dizer, há um reconhecimento visual direto, depois a criança passa por uma rota fonológica e uma decodificação grafofonêmica, quer dizer, ela vai perceber o seguinte: existe ali uma letra que representa este som, né? Cada som pode ser representado por uma letra. E essa letra tem uma forma que difere uma da outra. E as palavras também são escritas de formas muito diferentes. Então, eu vou escrever para ele, olha, escapou, esse S, esse ex é com S. Exceção, né? Esse som é de SC, tem um som diferente. Então, a ortografia, ela é a última etapa da aprendizagem da linguagem, porque a ortografia é uma convenção também. É difícil ensinar para a criança porque que xícara é com X e cachorro é com CH. A gente não tem como voltar à raiz do grego, do latim, para uma criança pequena. Então, aqui a gente tem o roteiro de como você aplica. Primeiro vogais, depois encontros vocálicos, consoantes em várias etapas, dígrafos e dificuldades ortográficas e formação de frases, tá certo? Agora eu vou fechar essa apresentação aqui e vou compartilhar com vocês um outro formulário que nós aplicamos quando nós vamos alfabetizar crianças com TEA. Oi, Jair, tudo bom? Bom te ver, certo? Por quê? O que é que acontece? A gente tem uma preparação, né? A criança tem autismo, você precisa preparar todo um terreno para que essa alfabetização ocorra. E essa tem sido a razão de muitos fracassos na escola, certo? Quer dizer, você tem uma criança matriculada hoje pela lei, pelas leis, pelas regras da escola, essa criança é matriculada pela idade, no ano de escolaridade, e não é feita quase nenhuma adaptação. Então, por isso esse decreto recente nos preocupa tanto, porque de onde vem o fracasso, né? De onde vem o fracasso? Todas as crianças que não vieram, todas as crianças que não tiveram êxito na escola inclusiva, na escola regular, elas vão podem migrar para escolas especiais. Mas
o que foi oferecido a ela para que ela tivesse sucesso, certo? Então, eu queria apresentar aqui para vocês um instrumento que nós criamos e ele foi validado, né? Ele foi validado, esse instrumento. Eu espero que apareça aqui, que eu consiga compartilhar. É um protocolo que vai aparecer daqui a pouquinho. Isso. Ok. Agora eu vou até vocês para poder compartilhar. Por quê? Nós fizemos um experimento com mais de 120 crianças, tá? E aí chegamos à conclusão que existia, para quem trabalha numa abordagem desenvolvimentista, uma íntima relação entre os precursores de linguagem e a alfabetização, certo? Bom, esse instrumento aqui de protocolo de avaliação pedagógica do aluno com TEA, para verificar se nós já podemos alfabetizá-lo, ele foi de uma orientanda minha. E está aqui, né, descrito a fonte, tá? E aqui embaixo também a fonte de onde partiu esse instrumento que foi aplicado em mais de 120 crianças. E aqui estão os precursores de linguagem que vão interferir diretamente no processo de alfabetização em que nós aplicamos. Quando nós temos sucesso nesta avaliação aqui, aí sim a gente começa a alfabetizar aplicando os fonemas. Então, vamos lá, né? Primeiro, na questão do olhar. Ele olha nos olhos, para nós não é suficiente somente isso, tá? Por que não é suficiente? Porque esse primeiro precursor, que é o olhar, nós precisamos primeiro saber se ele olha nos olhos do seu interlocutor. Por que isso? Porque eu vou pronunciar um fonema. Eu vou dizer para ele b, b, b. E eu preciso saber se ele olha no meu rosto. Se ele olha enquanto alguém fala ou canta. Porque eu vou dizer a ele, Bernardo, olha aqui o c, c, c. Olha só, qual é o desenho que começa com c? Então, quando eu disser isso, eu tenho que ter o olhar dele dirigido para mim por alguns segundos, que é o item 3, certo? Eu preciso também verificar se esse olhar expressa sentimento. Parece que a gente está avaliando se a criança é autista ou não, mas aqui o foco é a alfabetização. Se ele reage positivamente quando eu aproximo a minha face, porque ao pronunciar os fonemas eu teria que ficar perto dele. Então, como é que é essa questão da interação social para ele? Causa desconforto ou não? Ou se ele olha mais para a metade inferior, quer dizer, ele olha para minha boca pronunciando o fonema, mas não olha nos meus olhos. Por que se ele acompanha com foco de luz? Bom, foi uma técnica que nós fizemos várias vezes quando a criança tinha dificuldade, que a gente mudava de plano, ou mesmo no plano horizontal, né? Quando ela não conseguia abaixar a cabeça para olhar uma tarefa. Você tem uma tarefa ali na mesa para ele poder desenhar, escrever, riscar, e aí ela não olhava, ela só conseguia olhar no plano do olhar dela direcionado para frente, né? Então, o que nós fazíamos? Bom, nós pegávamos uma cartolina ou um quadro branco mesmo, entregávamos um pilô, colocávamos numa posição posicionada na parede, para que o olhar da criança batesse ali naquele papel ou naquele quadro, certo? E ali a gente tivesse certeza que ela estava acompanhando o olhar na letra ou no fonema ou na palavra que eu queria.
E quando ela tinha dificuldade, nós ajudávamos com o foco de uma lanterna. Então, seguindo a frase com uma lanterna, seguindo a letra com uma lanterna, a gente conseguia fazer com que ela chegasse, né, a essa leitura. Bom, e aí nós fazíamos também, né, se ela olhava um brinquedo em movimento, quer dizer, isso tudo para avaliar a qualidade do olhar, se eu podia, inclusive, mudar de plano, sair desse plano do papel colado na parede para um plano inclinado e depois deitar o papel na mesa, porque qual é a principal dificuldade do autista em relação a isso? Quando o papel está deitado na mesa com a tarefa e ele não tem um plano inclinado, ou a gente não colocou a tarefa colada na parede para ele fazer, que é uma forma de adaptação e a escola pode fazer isso, você tem uma criança que olhou para o papel, esqueceu que o professor está lá na frente. Olhou para o papel, esqueceu que o mediador está do lado dele. E ele simplesmente desfoca, perde a atenção, perde o foco da atividade realizada. Então, o olhar é um dos precursores mais importantes para a alfabetização, porque você vai ter que ter um jogo de olhar o tempo inteiro. Escuta, olha para o caderno, escreve. Escuta, olha para a folha, escreve. Olha no livro. Folheia um livro de histórias, enfim. Bom, agora vem a surpresa do sorriso. Surpresa para quem ainda não viu isso em algum lugar, né? Claro. Bem, nós avaliamos o seguinte: tinha muita criança pseudo-leitora, né, que fazia pseudo-leitura, ou seja, o que é pseudo-leitura? Lia, decodificava, né? O macaco está no mato, a pata está no lago, enfim, qualquer frase que você desse, ela lia, mas ela não conseguia interpretar. E não conseguia interpretar, especialmente quando tinha que acontecer uma leitura mental, leitura do estado mental do outro, do personagem, certo? Então, quando era perguntado alguma coisa sobre esse sujeito que estava ali claramente no texto, estava claramente no texto e era só destacar o que estava no texto, ele respondia, estava tudo bem. Quando ele tinha que inferir e se colocar no lugar da criança do texto ou do personagem, ele não conseguia. E aí nós chegamos a uma conclusão do seguinte, que anotado estatisticamente cada caso com a idade, a gravidade, como é que eles respondiam, aqueles que tinham qualidade no sorriso responsivo, eles interpretavam melhor, fazendo inferência com o autor ou com o personagem. Aquelas perguntas que a gente faz quando vai ensinar a ler, né? Ou quando está tratando de um texto, o que o autor quis dizer, o que o personagem sentiu quando ele saiu repentinamente da sala. Então, quando você faz uma pergunta como essa, ele tem que parar, se colocar naquele lugar. Espera aí, o que eu sentiria se fizessem isso comigo no meio de uma festa? Então foi por isso que o personagem saiu repentinamente da festa, sem dar atenção a ninguém e sem dizer a ninguém aonde ia. Então, quem tem o sorriso responsivo, ou seja, aquele bebê ou aquela criança já crescida que sorri porque você sorriu para ela, está fazendo um diálogo sem palavras, mesmo que esse autista não seja verbal. Ele, às vezes, não é verbal, mas ele sorri quando você sorri para ele. E quando ele sorri porque você sorriu para ele
ele está fazendo um diálogo sem palavras, certo? Ainda que não seja verbal. Ou seja, eu pergunto assim, eu digo assim para ele: vamos fazer o trabalho, olha, vamos fazer tudo direitinho, vamos pintar, vamos riscar. Sabe por quê? Ao final, eu vou deixar você levar para casa esse carrinho, ou eu vou te dar no final da aula, no final do encontro, no final do atendimento psicopedagógico, seja o que for, eu vou deixar você levar para casa esse vidrinho de bolinha de sabão, tá? E aí eu rio para ele e ele ri para mim. Então ele fez o sorriso responsivo. Esse sujeito ele tem muito mais chance de interpretar textos complexos, textos cheios de subjetividade. Um outro fator que interfere muito na alfabetização e que não dá para a gente iniciar a alfabetização se não tiver, perdão, avancei demais, é a atenção compartilhada, que é um combo, né? Atenção conjunta e compartilhada envolve o apontar declarativo, o apontar imperativo, que é para pedir, para dar uma ordem para a gente. Mas esse jogo de olhares, olha para o professor, olha para a tarefa, olha para o livro, olha para o mural, olha para a porta, porque alguém abriu a porta para dar um aviso que já pode descer para o recreio. E ele faz esse jogo todo de olhar e não perde o foco. Então, a gente avalia todo esse conjunto de atenção conjunta e compartilhada. Quer dizer, ele olha na mesma direção do interlocutor quando é chamado, ele olha na mesma direção espontaneamente, ele aponta na direção de um adulto, de um colega, para compartilhar algo. Esse apontar é extremamente importante. Ele começa por volta de 11 meses de vida, e aí nós vamos ter o seguinte, olha, a criança que está aprendendo a ler, até quando ela tem uma recusa para escrever, que isso é muito comum, a gente já falou disso no encontro passado, dessa recusa para escrever, ela vai, você vai perguntar para ela quais são os desenhos aqui, quais são as palavras que começam com o barulhinho ou com o som, como você quiser, t, t. O que é que começa com t? E ali naquela página você tem uma série de exercícios, né, que tem figuras que começam com T e outras que não. Mas ela não é verbal. As que são verbais, elas vão essa aqui e vão olhar para você. Normalmente assim, tá? A criança que ela não é verbal, ela normalmente ela aponta e não nos olha, mas ela aponta, ela acerta. Então ela está num caminho bom de leitura, ela está num caminho em que ela pode aprender a ler, certo? E quando entrega um brinquedo para montar ou fazer funcionar, né? Esse é o dar imperativo. Quer dizer, eu sei que o controle remoto da TV modifica o canal, coloca no canal que eu quero, mas eu não sei mexer. Eu não sei apertar exatamente ali, né? Então, se eu não sei apertar, o que eu vou fazer? Eu vou entregar para alguém, né? Eu vou entregar para alguém e esse alguém vai mudar para o canal que eu quero. Quando essa criança ainda não verbal entrega isso para a gente, ela está fazendo dar imperativo, quer dizer, ela está te dando uma ordem. É uma ordem sutil, mas é uma ordem. E é também um diálogo sem palavras. Bom, quem trabalha na abordagem desenvolvimentista acredita que quando isso tudo está sendo construído, a fala também está sendo construída. Então, a gente pode ter um prognóstico positivo de chegada de uma fala. Mas isso eu vou deixar para as colegas que são fonoaudiólogas, não vou entrar nessa seara que não é minha, certo? Mas, normalmente, nesse trabalho, você vê, né, que acontece esse fator.
Muito bem. Imitação. Por que nós insistimos tanto, né? Nós que trabalhamos com TEA, a gente bate tanto nessa tecla da imitação e faz tanta questão que a criança aprenda a imitar gestos, gestos com atraso, né? Se ela tem gestos com atraso, se ela tem imitação atrasada, lembrando que tempo de latência é diferente de imitação atrasada. Por que imitar é tão importante? Porque cópia, gente, cópia de palavras, cópia de frases, cópia de letras é imitação, né? Tem até um nome bonito, modernoso para cópia, que é escrita imitativa, porque parece que cópia é uma coisa da época do dinossauro e as pessoas ficam inibidas de falar, então chamam a escrita de cópia imitativa. Bem, tudo bem, mas sem imitação não tem escrita, tá certo? Porque alguém me ensina a escrever. Alguém diz assim para mim: olha só, é fácil, a letra cursiva, olha como é que você faz o A. Faz uma bolinha e depois você puxa uma perninha, puxa um rabinho aqui, puxa como se fosse um rabinho do gato, rabinho do cachorro, e aí você vai ver que é a letra A, é o sonzinho A. Isso é imitação, tá certo? Bom, outro precursor que vai interferir diretamente na alfabetização é o uso do objeto, né? Esse uso do objeto, ele é muito importante e quanto mais a criança demonstrar para a gente que sabe usar pente, escova de dente, pratos, talheres, brinquedos, objetos que você tem em casa, você pode dizer assim: ela está prestando atenção no seu entorno. Ela está prestando atenção no seu entorno, ela está inserida, ela está atenta ao que está acontecendo no seu entorno. E para nós é muito importante porque quanto mais ela souber usar objetos e souber nomear objetos, ainda que ela não seja verbal, mas ela coloca o dedinho quando eu pergunto: cadê o seu carrinho? E ela coloca a mão no carrinho. Cadê a sua escova de dentes? E ela vai lá e pega. Pega o seu copo vermelho para você tomar leite. Você quer leite ou suco? Pega na geladeira. Quanto mais ela tiver uso do objeto e nomeação e apresentar funcionalidade, eu vou ficar feliz porque eu terei aí uma capacidade, né, grande de poder ter um repertório de palavras, um vocabulário muito grande, certo? Nós elaboramos também aqui uma avaliação complementar que fazem parte, e está tudo naquele primeiro slide, que eu passei rapidinho em quatro slides, porque eles estariam aqui nessa ficha que vai para vocês. Por quê? Porque aqui são questões que envolvem comportamento. E o comportamento, se ele não for bem trabalhado, ele vira uma parede para a aprendizagem. Eu não consigo atravessar essa parede e a criança não aprende. E eu acabo dizendo assim: ela não aprende porque ela é autista. Não, ela não aprende porque ela tem problemas de comportamento, ninguém fez nada para resolver ou fez pouco, e aí essa parede continua me impedindo que ela aprenda alguma coisa. Então, vejam só, seria possível, por favor, podem opinar, falar, complementar, discordar, né? Mas como alfabetizar uma criança que anda o tempo inteiro pela sala, que não permanece sentado nem 5 minutos? Como é que eu vou fazer isso? É um problema que eu vou ter que resolver primeiro, porque estudar requer que você esteja parado em algum lugar. Tudo bem, a gente também estuda em avião, a gente estuda em ônibus, a gente estuda no metrô.
É possível? É, mas não é recomendado, né? E aqui nós estamos falando de criança. Então, é claro que você pode ler o seu livro preferido deitada no sofá, numa rede, mas sala de aula requer que a gente esteja na carteira olhando para o professor. Nessa nossa sala de aula aqui moderna, nós estamos aqui numa plataforma e todo mundo se olhando, né? Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão se vendo com toda certeza. Então, vocês estão sentados, vocês estão em algum lugar parados, me ouvindo falar, e daqui a pouco nós vamos interagir, né? Apresenta algum comportamento estereotipado, vai atrapalhar a alfabetização, vai atrapalhar qualquer aprendizagem sistemática se ele faz movimentos com as mãos o tempo inteiro, se ele tem essa necessidade. Pronto, tempo de escrita, de colagem, de pintura, tudo roubado pela estereotipia, certo? Faz uso de algum medicamento, é importante a gente saber por quê. Porque às vezes precisa e não faz. E é preciso conversar com a família, desmistificar essas questões, né? Os medos que as famílias têm dos medicamentos, especialmente quando eles são indispensáveis. E a gente vê crianças em verdadeiro sofrimento porque não está medicado e tem um alto nível de ansiedade, cheio de estereotipia, dificuldade para guardar a vez, muita dificuldade com sono, com autoagressividade, agredindo o outro também, heteroagressividade, dificuldades também na compulsão alimentar, enfim, uma série de coisas que, se não fossem os mitos, essa criança bem medicada, bem orientada, ela estaria em condições de aprender com muito mais qualidade do que aquilo que a gente espera, né? Então, são questões para a gente, às vezes, conversar com a família, porque não é pouco comum, quem está na área sabe disso. Às vezes, casos muito graves que as famílias ou tiram medicamento por conta própria, né? Ou acham que a criança vai ficar viciada e não dá, sai com a receita do médico e não dá o medicamento. E aí eu discuto muito isso com as famílias. Escuta, você não escolheu o profissional? Você não confia nele? Você não confiou? Então, por que você acha que faria mal? E às vezes não vai dar certo de primeira vez, talvez tenha que trocar sim a substância, mas você não pode nem dar e nem retirar sem a anuência do profissional médico que está acompanhando o seu filho. Você talvez não saiba, mas você pode ter efeitos muito desastrosos com uma retirada de medicamento sem esse consentimento, ou de uma forma como desmame, né? O famoso desmame. Então, tem aí só quem é dessa área é que pode fazer isso. Então, você está realmente atrasando o processo de aprendizagem do seu filho. Bom, sem atenção não tem aprendizagem, né? E aí vocês vão perceber uma íntima relação entre esses níveis de ansiedade e tudo isso que a gente viu, né? Com as questões de atenção também. E nós vamos ver o seguinte, olha, eu preciso, para ele aprender a ler, que ele sustente, pelo menos por alguns minutos, a atenção dele na atividade, que ele mantenha o olhar para a atividade que ele está realizando, e não que ele escreva, risque o papel olhando para o alto. Isso não é escrita, é uma escrita produtiva, certo? E aí, vamos pensar no seguinte, dando tempo, eu apresento para vocês também um formulário que a gente costuma muito compartilhar com as escolas, quando as escolas têm dificuldade para fazer adaptação de currículo, para fazer o PEI, o Plano Educacional Individualizado. A gente tem esse formulário que ele é quase que universal e ele é muito referendado, foi traduzido por um profissional da educação inclusiva de renome,
é o Romeu Sasaki. A gente pode confiar nas coisas que ele diz sobre inclusão, porque ele é um estudioso muito sério da área. E aí nós vamos pensar e dizer, bom, quanto tempo, você já mapeou, você já cronometrou, quanto tempo ele consegue ficar sentado olhando para aquela atividade? Ah, ele fica sentado durante 6 minutos só, né? Para nós é muito pouco. Nós estamos aqui numa aula de 2 horas. Então, 6 minutos não é nada, mas para ele pode ser uma conquista imensa. Então, a escola já vai saber que cada atividade que ele fizer terá que ter, no máximo, uma duração de 6 minutos. E nesses intervalos, eu vou fazer outras coisas, né? Eu vou trazer para ele para o banheiro para apresentar alguma atividade de vida autônoma, aprender a lavar as mãos, eu vou ensinar a escovar os dentes, enfim, eu vou intercalar com alguma outra atividade, né, que possa garantir a sustentação dessa atenção. E, às vezes, até uma mudança de cadeira dentro da própria sala muda tudo e gera produtividade, tá bom? Então, esse foco é importante. Bom, ele muda o foco sem usufruir do brinquedo ou da atividade, quer dizer, quando você oferece uma atividade, essa atividade é rejeitada, significa que a gente vai precisar apresentar de uma outra maneira, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu tenho uma criança atualmente que ela tem uma recusa muito grande por cobrir letras. E a gente está nessa fase, porque nós estamos na apresentação das vogais e eu preciso que ela saiba escrever, porque nós já chegamos nessa etapa da representação grafofonêmica. Mas ela rejeita. Então, eu levei letras de madeira e essas letras de madeira eu coloco numa folha de papel e ele passa a caneta em volta, como um desenho, em volta dessa letra. E aí fica essa letra vazada e depois essa letra é pintada em parceria. Eu pinto junto com ele. Então, é uma forma da gente começar a reconhecer as letras. Passa do limite? Claro que passa, mas a gente consegue ter algum resultado positivo, né? As letras enormes, eu vou aproveitar para falar disso. As letras enormes na escrita, né? O que eu fiz outro dia? Eu peguei uma folha de A3, eu tenho trabalhado muito com folha tamanho A3, e fiz pautas, né? Fiz linhas de caderno, mas só que minhas linhas foram com palitinhos de picolé. E eu colei no tamanho que ele está acostumado a escrever e fui diminuindo, até no final da página ter a pauta, a linha, do tamanho de uma linha de caderno comum. Então, quando ele ia escrever, porque ele já sabe escrever o próprio nome, já sabe escrever várias palavras, ele esbarrava num limite físico, concreto, e ele não podia passar dali. E isso foi um trabalho que foi reduzindo o tamanho de letra dele. Então, às vezes, a gente precisa lançar mão dessas adaptações, né? Muito bem. Ele é agitado motoramente, quer dizer, tem muita agitação, ou é apático, ou então há relatos da família, aqueles relatos assim que parecem bons, mas não são, né? Como é que é o comportamento dele em casa? Como é que é a rotina dele em casa? Olha, se deixar, ele fica o dia inteiro na frente da TV. E isso pode ser confundido com concentração, mas não é, nem sempre é, né? Ele pode estar ali diante da TV, mas se é por longos períodos,
ele pode não estar com a atenção focada no desenho. Então, não significa atenção. Para quem é da área da aprendizagem, acho que para todo mundo, a atenção ela tem que estar ligada à produtividade, certo? Então, sem produtividade, a gente não pode dizer que a pessoa está atenta, certo? Ele parece estar alheio à produção pedagógica ou lúdica, quer dizer, como é que eu vou resolver esse problema da atenção, né? A gente precisa realmente, às vezes, chamar a atenção das formas mais inusitadas e criativas da face da Terra. Eu já coloquei letrinhas de EVA dentro de uma bacia com água, porque era o grande interesse dele brincar com água. Então, as letras foram parar dentro da água, certo? Parece estar alheio, mas com produção pedagógica ou lúdica, ia ser melhor, né? Tem um prognóstico melhor. Quer dizer, ele parece que está alheio, é aquele que tem aquele tempo de latência. Você fala, quanto é 2 mais 2? Ele não responde de jeito nenhum, ele não responde. Aí você passa adiante e acha que ele não sabe quanto é 2 mais 2. Depois de um tempo, ele fala 4. Aí, mas parece que aquele 4 está totalmente deslocado, né? Parece que o 4 está deslocado da situação. Então, dentro disso, o que vai acontecer? Eu vou entender que eu vou ter que esperar um tempo maior para que ele me dê a resposta, certo? E aqui a avaliação da linguagem, né? Eu tenho que saber qual é esse nível de linguagem. Ele emite sons, fala palavras, fala frases, a fala é inteligível, a fala é contextualizada, utiliza gestos para se expressar, utiliza gestos associados à fala para sofisticar, quer dizer, tem uma linguagem boa, de boa qualidade, ou ele é não verbal? Eu vou trabalhar com a realidade que eu tiver, tá certo? O fato é que a gente pode dizer assim que uma criança com TEA, ela se alfabetiza pelos dados que eu tenho até o dia de hoje, dia 3 de novembro de 2020, os dados que eu tenho de hoje, o menor tempo que eu levei foi 9 meses. E o maior tempo que eu levei foi 3 anos e 8 meses, dentre os sujeitos que foram trabalhados, avaliados. Ok? Agora eu vou fechar esse formulário, porque ele vai para vocês, vocês vão ter esse formulário, e eu vou ver vocês um pouquinho e a gente vai conversar. Depois, eu posso também compartilhar, eu vou compartilhar uma outra apresentação. Então, sou todo ouvidos para quem quiser perguntar, quem quiser contribuir, discordar, fica à vontade. Quem vai? Parabéns, Denis. Oi? Parabéns, muito bom. Obrigada, Jair. Aprendi bastante. Imagina. Legal, muito legal. Imagina. É uma luta, né? A alfabetização de crianças com TEA é uma É porque peleira. depende, imagino que dependa muito do comportamento da criança também, né? Muito, 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 porque a própria estrutura, a arquitetura de uma sala de aula, ela às vezes não é propícia para isso, né? Então, É, a presença do mediador, ela é é, indispensável nesse aspecto, porque é uma coisa que a gente sempre fala em todas os encontros, é que o mediador, quando sair da sala de aula com a criança, porque houve algum problema de comportamento ou está prejudicando mesmo o andamento da turma, porque inclusão tem que ser bom para todo mundo, não pode ser bom só para o sujeito, né? é, Quando ele sair da sala
com a criança, ele precisa sair, né, com o objetivo de fazer uma outra atividade. Porque se essa criança entender que ela está saindo para passear, para ir ao parquinho, para ir à cantina fora de hora, acabou. Acabou, certo? A gente precisa realmente inserir aí uma outra atividade, senão a gente perde completamente o objeto, né? Assim, o principal objetivo e o objeto. Então, sai com uma folha de ciências para fazer em outra sala. Também uma outra dificuldade é porque, pela complexidade do transtorno, as crianças cursam com déficit intelectual também e vai atrapalhar esse processo todo, né, de alfabetização. Não, Assim. Isso foi uma coisa que eu deixei sempre assim bem claro, né, nas produções que a gente coloca, que a gente nos nossos registros. O trabalho que nós conseguimos, tivemos êxito, foi com um nível leve e moderado. É isso que eu ia perguntar. As crianças com nível severo, grave, os meus alunos estavam querendo agora iniciar essa pesquisa. Só que essa anterior, que deu origem, inclusive, a esse formulário e outras produções, demorou 11 anos, né? Então, falei, gente, olha, eu não sei se eu tô com fôlego, mas eu apoio vocês se vocês quiserem fazer com os severos para verificar, porque, de fato, a presença da deficiência intelectual, né, que são os severos, ela embarrera mesmo, sabe? E aí o que acontece? O que a gente tem visto? Eu tenho uma moça hoje de 29 anos, que é o sonho da família dela é que ela aprenda a ler. Ela escreve gato, pato, macaco, escreve o nome dela, escreve arroz, escreve... Mas isso não é alfabetização. Exatamente. Né? Então, ela aprendeu, ela decorou, ela memorizou a escrita de algumas palavras, mas se de repente eu fizer uma brincadeira com ela de subtração, né? Se eu acrescentar tal sílaba, que palavra eu formo? Se eu retirar tal sílaba, que palavra... Não sai. Não E ela sai. é verbal? Ela tem a limitação, tem essa limitação, certo? Mas a Mas questão ela tem limitação verbal também? Ela tem. fala? Ela tem a limitação dela verbal é de muita repetição, sabe? Ah, Ela compreende o que você fala, mas ela na comunicação social ela tem prejuízos no seguinte: eu pergunto assim para ela, eu vou falar outro nome, né? Porque vai para o YouTube, então vamos falar um outro nome. Eu pergunto assim: ô Marta, o que está escrito aqui? Vamos lá, Marta, vamos trabalhar. Ela, tia Daisy, você viu as galinhas que eu cuidei? Eu cuido das galinhas. Você viu as fotos do sítio que eu trouxe para você ver? Você viu? Você viu? E ela é capaz de falar sobre isso e as mesmas frases e palavras durante 50 minutos. Se eu não der cortes, né, e não trouxer algo que chame muito a atenção dela, ela vai falar sobre esse tema e talvez as mesmas 4 ou 5 frases repetidamente por 50 minutos. Certo? Ela parece ser uma portadora de um déficit intelectual também, né? Além do Com autismo. certeza, não tenho a menor dúvida disso, com a menor dúvida disso. Agora, como isso é, né? Como é uma questão que coloca muitas pulgas atrás da nossa orelha, né? Por quê? Na época da pandemia, eu suspendi todos os atendimentos. Algumas famílias, a gente orientava as famílias,
mas eu suspendi os atendimentos. Nós suspendemos, né? Nós suspendemos os atendimentos, todos nós suspendemos. E aí, o que aconteceu? A família já no finalzinho, quando já estava para ser liberado, me pediu para fazer uma tentativa com ela, porque ela estava muito parada, porque ela estava muito ansiosa, então estavam preocupados dela perder o que ela já tinha adquirido. Ok. Bom, como ela tem muito medo de errar e muita vergonha quando erra, né? Aí por razões íntimas da história dela, né? O que ela fazia? Espertamente, como a família foi se exilar da pandemia num sítio, ela pegava a minha chamada de vídeo, ela não aceitava fazer no computador. Ela fazia no celular e ela andava o sítio inteiro. Eu que estava sentada ficava cansada. Ela andava o sítio inteiro com o celular e me mostrando, olha aqui, tá vendo? Essa aqui é pitangueira, fui eu que plantei. Olha aqui, essa daqui é o pé de limão. Por quê? Espertamente, porque sabendo que se sentasse, ia trabalhar. Exatamente. Entendeu? Então, isso tinha ali, né? Quer dizer, uma questão que a gente fala assim: olha, tem deficiência intelectual, mas sabe resolver esse problema, né? Então, na hora de fugir da tarefa, ela sabia fugir muito bem. Mas na sua experiência, quer dizer, uma pergunta assim, me parece que se você pegar um autista que seja leve, vamos dizer assim, né, que é o caso mais tranquilo, em tenra idade e começar esse trabalho de alfabetização, com certeza eu acho que você vai ter melhores resultados se já pegar essa criança adolescente para começar a alfabetizar Ah, alguma coisa. sim. Quando a gente tem a felicidade do diagnóstico acontecer por volta dos 2, 3 anos e meio, aí a vida escolar Então, normal, né? você já começa a trabalhar esse processo desde essa idade Não, assim? não, Não. não, não, não. De jeito nenhum. O que eu trabalho na psicopedagogia, né? Primeiro, depois da avaliação, eu verifico, depois de toda aquela avaliação que nós costumamos fazer, eu verifico se eu tenho lugar na vida dele. Esse é o Ah, tá. primeiro ponto, né? Porque onde é Importante que isso. entra o psicopedagogo? O psicopedagogo entra onde houver demanda de aprendizagem, Exatamente. certo? Não necessariamente atraso. Às vezes tem uma questão de altas habilidades que você tem que entrar também, Pois para é poder isso que é a orientar a minha escola, pergunta né? próxima seria essa, né? Então, Exatamente. Então, aqueles que aprendem sem ninguém ensinar. isso, isso. Então, o que que acontece? Se chegou uma criança de 3 aninhos para mim, né? E ela não tem nenhum atraso de repertório pedagógico, porque não é para ter, nesse momento eu não tenho papel na vida dela, né? Mas chegou alguém com 4 anos e meio, e que não domina aqueles conceitos e categorias que são trabalhados na educação infantil, né? Então, por exemplo, grande, pequeno, alto, baixo, cheio, vazio, quantidades, cores, até numeral ordinal, mas não de uma forma complexa, porque a gente vai usar na alfabetização qual é a primeira letra, qual é a segunda letra. Então, tem conceitos matemáticos que esbarram no processo de alfabetização e da língua portuguesa também. Então, aí ela tem 4 anos e meio e não sabe nada disso. Aí eu tenho lugar na vida dela, porque eu Entendi. preciso colaborar num resgate dessas categorias, dessas classificações, desses conteúdos, né? Se a gente quiser utilizar esse termo, para que ela não venha ter atraso na alfabetização. Agora,
eu trabalho muito em cima dos precursores de linguagem envolvendo a alfabetização. Isso sim. Então, ambulatorialmente, paralelo à escola. Sim. E aí, como é que fica isso? Assim, a escola tem um conteúdo programático a ser cumprido num Aham. determinado tempo. E você, enquanto terapeuta, psicopedagoga, tem esse trabalho que você acabou de nos mostrar. Certo. Bom, Como é que fica assim? A melhor escola é uma escola tradicional, conteudista? A melhor escola é uma construtivista? Ou a melhor escola é aquela que a criança está mais adequada? Enfim, olha, eu o que é acho que isso? a melhor escola para uma criança com TEA é uma escola aberta a conversar e adaptar. Isso aí, tá bom. Entendeu? Bom, Eu conheço escolas ditas tradicionais que a gente morre de medo, né? Que fala assim, não, é, essa escola aí é retorno bom. aquela que está pensando em preparar para o Enem, não vai dar Exatamente. certo. Que fazem inclusões maravilhosas, sabe? E É, conheço escolas pseudo-construtivistas que o construtivismo só está no nome. exatamente. Quando você pega a proposta pedagógica da escola, quando você pega o projeto político-pedagógico da escola e compara com o que está acontecendo na realidade, a impressão que dá é que a gente está lendo uma obra de ficção. Parece que você pegou um livro do Paulo Coelho para ler. Fala assim, meu Deus, o que é isso? Isso não bate, não É. bate, tá? Mas, E assim, bom, o que acontece, né, Jair? A gente precisa fazer o seguinte: é um desafio, porque desafio, você não pode colocar uma criança de 9 anos numa sala de 4 anos, que é onde ela acompanharia o conteúdo. exatamente, Então, exatamente. ela precisa ficar na sala de 9 anos, resgatando tudo É. aquilo que ela não aprendeu, mas dentro do que foi possível, do que for possível, tá? Dentro do que for possível, nós vamos fazer o PEI em conjunto com a escola. Entendi, O entendi. plano educacional individualizado. Eu vou compartilhar agora com vocês. Dá tempo, não dá? Acho que dá, Nem tá? sei. É É. rapidinho. Prometo que eu Bom, não vou. bom, que bom eu ouvi-las, né? Sempre que eu ouço a minha equipe falando, pô, eu Ah, aprendo bastante, porque essas perguntas chegam a mim, né? O doutor, qual é a escola melhor para o meu filho? Doutor, chega eu me mesmo, é verdade. sinto mais tranquilo em poder trabalhar em equipe, porque me sinto É, mais. eu tenho que achar ele aqui, né? Porque esse meu computador, eu tenho que achar o modelo do PEI. Alô? Oi, Oi, É a Etienne que está falando, tudo bem? oi, Etienne, pode falar. Eu tenho uma dúvida, queria que você falasse melhor, né, sobre essa compreensão e interpretação de texto, que você estava falando do autista, né, e eu vejo muito isso no meu autista aqui em casa, né, Hum, um texto que ele lê e se tem uma pergunta que ele consegue destacar do texto, né, quando está lá escrito direitinho na linha, a resposta, responde muito bem. Mas nessa parte de interpretação mesmo, né, de se colocar no lugar do personagem, inferir sentimentos, e aí é uma dificuldade imensa, né? Assim, a gente tem que ficar uhum. trabalhando, incentivando, estimulando o tempo todo. Como você vê no autismo, no caso dele é um autismo leve, né? Mas é, como trabalhar isso, como desenvolver você acha que eles sempre terão esse déficit? Qual é a sua experiência, assim, Olha, nesse... talvez a gente não consiga eliminar, mas pode melhorar, certo? Então, eu vou te dizer, assim, como eu tento fabricar essa leitura de mente, tá? Essa leitura de estados mentais do outro para poder interpretar a frase em qual parágrafo do texto
João ficou constrangido. Aí não tem a palavra constrangido no texto, ele vai ter que deduzir pelo que está sendo dito no texto, né? É isso, a gente quer chegar a esse nível de complexidade. Então, isso lá atrás, não é agora, com esse tipo de texto assim tão complexo para essa idade, lá atrás eu já fiz trabalhos da seguinte maneira: dever de casa para os pais e para mim também. Eu começo, quando a criança nem tem o sorriso responsivo, pedindo às famílias para gravar vídeos, tá? Pode ser no tablet, pode ser no celular, e a gente ensaia mesmo, a gente faz assim quase que um estúdio de gravação com os pais, assim, na psicoeducação, né? Que é aquele momento em que você encontra uma vez por mês com a família para poder orientar, e nos deveres de casa. O que você pode fazer no dever de casa para poder nos ajudar e ajudar o seu filho a melhorar? Isso é muito importante, esse encontro com a família, tá certo? E hoje, então, era muito mais difícil. Hoje a gente tem as plataformas, a gente pode juntar vários pais e fazer isso de uma vez só. Mesmo que os casos pareçam muito diferentes, às vezes as angústias são muito parecidas. Então, eu pego e peço a eles para gravarem vídeos com emoções, certo? Da seguinte maneira: vamos lá, fala assim para o seu filho. Parabéns, parabéns, Mariana, parabéns, oh meu amor, parabéns, um beijo da mamãe. Eu estou muito feliz com você, mas caprichar na expressão facial, sabe? E com poucas palavras e muita emoção, certo? E outro vídeo de várias pessoas da família, mas pessoas próximas, que convivem com ela diariamente. Outro vídeo é de alguém dizendo para ela: não, assim não, não tá certo, não, não pode. E aí eu gravo. Outro vídeo, na época que a escola funcionava, presencial, né? Presencialmente, de forma natural, um outro vídeo para crianças que têm dificuldade de permanecer todo o turno na escola, a família dizendo assim: calma, meu filho, eu já vou te buscar. Calma, fica calmo, mamãe já está indo, ou a condução já está chegando. Então, mãe, pai, tio, avó, quem conviver, tá? E aí eles passam esses vídeos para mim. O meu celular, inclusive, buga toda hora, né? Porque tem muitos. Então, na hora certa, acertou e ainda não tem a compreensão dessas emoções, fez alguma coisa bem legal. Eu mostro o vídeo da família dando parabéns. Aí ele começa a entender a emoção. Quando ele começa a compreender que toda vez que ele vai bem, ele recebe aquele vídeo do elogio social, né? E quando ele não vai bem, quando ele faz birra, quando ele joga a tinta para o alto, outro dia eu saí toda azul, né? Jaleco, toda azul do atendimento. Aí eu mostro, não pode. Além de eu falar, eu mostro o vídeo de alguém da família. Depois, eu parto para vídeos de pessoas desconhecidas. Então, eu pesquiso no YouTube e tiro para mim, né? Criança fazendo birra, criança dando gargalhada, adulto sorrindo, mas vídeos, não fotografias, para ele poder ver a ação. E aí, quando ele acerta, eu mostro alguém rindo para ele, alguém dando gargalhada. Parabéns, que legal! Faço cosquinha, e aí ele dá gargalhada, eu mostro a gargalhada para ele poder fazer esse pareamento de sentimento, tá? E depois, né, numa outra situação, eu parto para as fotografias de pessoas,
tá certo? Uma pessoa rindo, uma pessoa chorando, uma pessoa com expressão de dor, uma pessoa com expressão de raiva. Em último estágio, quer dizer, são 4 estágios. Em último estágio, eu parto para figuras como a Mônica aborrecida com Cebolinha, correndo atrás dele com o coelhinho para bater no Cebolinha. Ela com raiva do Cebolinha, certo? A Magali feliz porque viu muita melancia para comer. Então, aí sim, depois que ele tem condição de entender como é que isso acontece no plano humano, eu ofereço em desenhos animados, em figuras que não são tão humanas, mas que representam humanas. A gente vai construindo isso aos pouquinhos. E, às vezes, né, tem que fazer um dicionário também. Como a gente estava falando agora na outra turma, eu demorei um pouquinho aqui para entrar, demorei 10 minutinhos para entrar nessa turma. A gente estava numa família de pais, e aí citaram um exemplo de um dicionário que às vezes precisa ter. Para quem tem o pensamento muito literal, né? Aí fez um dicionário assim, não, eu estou de boa, já é, né? O que isso significa quando o seu colega falar isso na escola? Então, você já sabe o que significa. Aí você vai fazendo um treino mesmo social, porque neologismo a gente tem toda hora, né? As palavras mudam, acrescentam palavras, tiram palavras, então toda hora isso pode acontecer, certo? Inês, Sim, nessa obrigada. Nada. teria que estar bem assim conectada com a escola, porque você vai pegar as crianças uma vez por semana, Sim. talvez duas, não sei. E a escola diariamente, a escola seguindo um processo. Geralmente essas crianças têm uma mediação que não tem essa capacidade de seguir esse trabalho. Na prática, essas pessoas ficam em contato direto com você, seguem as suas orientações. Como é que funciona isso na prática? Assim, o que a gente tem feito, né, que dá um pouquinho de trabalho, mas dá mais certo, é que cada família que permite, que deseja, tenha um grupo no WhatsApp, sabe? Ah, tá. Mediador, escola, um representante da escola e a família. Ah, E tá. ali a gente vai trocando experiências. Agora, uma coisa que dá muito certo também é que o psicopedagogo convide o mediador para assistir ou participar de pelo menos umas 3 ou 4 sessões dele, para Ah, ele certo. poder perceber como é que aquela criança aprende e que o estilo cognitivo é totalmente diferente. E aí ele vai perceber que determinadas coisas que ele fala não vão fazer sentido, que ele vai ter que mudar, inclusive, vai ter que tomar conta do vocabulário dele, né? Por exemplo, na semana passada, eu acho que foi aqui, não tenho certeza, eu dei um exemplo numa aula de material dourado, aquele material de madeira, né, para ensinar unidade, dezena e centena. Se você pegar um autista com pensamento literal, que é totalmente inflexível, enrijecido, você vai perguntar da unidade, quantos tem aqui? Ele vai falar 1. Se você pegar uma barrinha com 10, quantos tem aqui? Ele vai dizer 1. Está tudo colado. E se É. pegar a placa de 100, ele vai dizer 1 também, certo? Então, o que eu fiz? São coisas que a gente tem que ter o feeling de entender como é que o autista funciona, como é que ele pensa, como é que ele aprende e, às vezes, inventar, tá? É. Então, o que eu fiz? Eu peguei um hidrocor preto e pintei os sulcos daquela placa de 100 e da barrinha de 10 para mostrar para ele que ali tinha 10, só que eles estavam coladinhos, certo?
E ali ele conseguiu compreender, né? Como é que era essa questão do conceito matemático, por que estava tudo colado, o que era 1, o que era 10 e o que era 100. É lógico que ele já sabia contar, né? Então, isso funciona. Outra coisa também é a nossa linguagem, o nosso linguajar com a criança. Por exemplo, eu botei a mediadora, eu falei, me mostra como é que você faz. Porque ela dizia que estava dando tudo errado. Estava dando tudo errado. Eu falei, então olha só, vamos fazer o contrário. Eu vou te observar por uns 10, 15 minutos, e depois eu vou fazer algumas intervenções e você vai me observar para a gente ver como é que dá certo. Tá bom assim? Tá certo, ok. E aí ele pegou, a gente estendeu uma cartolina no chão, porque ele ia fazer um desenho com cola colorida no chão, que ele adora cola colorida, e eram aqueles tubos grandes de cola. E ele apertou assim com vontade, né, de esvaziar o vidro numa cartolina só. E ela começou a entrar em desespero, porque a cola estava toda indo embora, e ela, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E ele continuava. Eu deixei o desastre acontecer, e aí eu ri, né? Aí eu falei assim, olha, Rafa, para. Ele parou imediatamente. Aí ela olhou para mim e falou assim, ai, olha só, você ele obedece, a mim não. Eu falei, não, o que tá bom é para continuar. É para parar o que está fazendo. Se você diz para ele que tá bom, é para ele continuar. Ele vai até acabar toda a cola do tubo na cartolina e não vai trabalhar, não fazer nenhum trabalho. São Agora, detalhes importantes. é um pequeno detalhe, é uma coisa que quase que insignificante, que interfere ali naquele dia a dia, certo? Então, eu não achei aqui neste computador, porque eu não estou no meu computador dando aula, mas eu vou colocar no grupo um formulário do Romeu Sasaki, que é um formulário de PEI, Plano Educacional Individualizado, que as escolas preenchem e eu sigo, né? Ou eu preencho e as escolas seguem também, né? Para poder trabalhar, entendeu? Para poder trabalhar com os conteúdos adaptados, porque essa pode ser que a turma esteja lá em equação, em radiciação, e eles estejam ainda em somas Você está de simples, parabéns, porque subtração simples. fico imaginando assim, muitas pessoas, muitos médicos, inclusive, não têm a noção não que as outras áreas não tenham importância, cada um dentro da sua área, mas a psicopedagogia, nessa questão da alfabetização no TEA, muito legal, adorei tua aula, muito bom mesmo. Imagina, imagina. Doutora, A gente se Oi, completa. Verônica, boa noite. pois não, Perdão, eu fui dar aula acabar nada, e eu pode não falar. falar que são 9h39. Pode A minha falar. dúvida, acompanhei a mãe que estava falando aí, a minha dúvida é um pouco sobre isso também, porque a escola do meu filho está online e tá sendo difícil para mim, né, acompanhar. Ele está no 5º ano e é aquela coisa assim rápida, né, tudo cronometrado, aula, aí depois a correção, posta que atividade e termina a aula. Então ele fica entristecido, ele chora quando é texto assim e tem muita dificuldade de assimilar, né? Aí a escola marcou um conselho de classe que eu vá. Aí eu queria assim uma orientação sua assim, porque eles querem assim que eu procure um mediador, né, para o meu filho, mas eu sinto assim que eles querem assim jogar tudo para o mediador, né, resolver. Então só que o que eu estou batendo com eles
é que se a escola aceitou ele com TEA leve, eu quero que a escola disponha de conteúdo adaptável para a situação dele. Vamos lá, Verônica, olha só. A lei brasileira de educação, né, a lei brasileira de educação de inclusão, ela fala que é obrigação da escola providenciar o mediador. Então já começa por aí. Só que, infelizmente, como a maioria das leis no Brasil, elas deixam muitas brechas para ter discussão mesmo, mas não Sim. definiu que é 1 para 1. Então, tem escolas colocando um mediador para 4 crianças. Já começa por aí, certo? Então, eu tenho um filho, meu filho mais velho, ele é professor. E ele trabalha numa rede pública, né? E numa das escolas que ele trabalhava, agora ele não está mais em escola, ele está num polo de regional, né? Mas numa das escolas que ele trabalhava, ele dizia que teve um concurso para agente educacional, acho que é esse o nome. Não é mediador, não, porque mediação é uma palavra muito polissêmica. Mediação tem na justiça, para audiência de conciliação, mediação tem no Vygotsky, mediação tem na educação, né? Então, chamaram de agente educadora, de apoio educacional, uma coisa assim, é um nome assim diferente. E a formação exigida para o concurso foi 2º grau, ensino médio. Não precisa ser professor. Ou seja, Nossa. esta criatura não entende de didática na escola pública. Nenhuma especialização, nem nada. Imagina, especialização, nem pensar. E qual é Como é que essa criança vai lidar com TEA? Pois é. Então, como? Ele é um apagador de incêndios, certo? Esse agente educacional, se é esse mesmo nome, que eu posso estar errando, ele é um apagador de incêndio, porque corre lá que na sala 14 tem um se desregulando, corre lá porque o da sala 12 quer ir ao banheiro, corre lá porque o da sala 11 fez xixi na roupa. E ele é um apagador de incêndio e tem mais, carga horária de 7 horas, quer dizer, um cobertor curto. Por quê? São 4h30 de manhã e 4h30 à tarde. Então, tem 2 horas aí que ficam descobertas além da hora do almoço. É um cobertor curto, quer dizer, são políticas públicas feitas para dar errado. Tá certo? Sabe quando a coisa é feita para dar errado? Tá? Então, primeiro, seu filho tem direito a mediador. Segundo, todo mundo que fez contato comigo na pandemia, que o filho com TEA ou com outras questões, não do TEA, mas que tem a atenção prejudicada, estava diante de uma videoaula como nós estamos agora, e para nós 2 horas já pode ser muito, porque a gente já está com outras demandas, já voltou a vida em muita coisa, certo? 10 minutos para eles de videoaula é muita coisa. O dele é de 1 às 5. O que piorou. O que eu recomendei para as escolas e para as famílias, peçam exercícios por escrito, por e-mail, e vocês imprimem em casa. Nada de videoaula, porque ele não vai entender. E tem outra coisa, alguns, Jair sabe disso, já são aficionados pelo celular. Às vezes, na consulta, duvido que isso não aconteça na consulta do Jair. Acontece na minha. Às vezes, para a criança ficar quieta e conseguir, a mãe conseguir falar com a gente, ela mesma pega o celular e dá na mão da criança. Quer dizer, o celular é um objeto que, naquele momento, ele é nocivo, porque a criança fica com aquela playlist dela, da galinha pintadinha, e fica o dia todo ali. E aí você vai e faz uma adaptação de escola de tela. Entendeu? Verdade.
Então, assim, eu tô longe, tá bom? Eu tô do outro lado do muro, que acredita que o contato com tecnologia provoca autismo, tá bom, gente? Eu tô do outro lado do muro, que pensa isso. Pelo amor de Deus, não penso isso não, tá? Mas que é fato que pode virar um interesse restrito e agravar a situação, sim. Então, nesse conselho de classe, você precisa colocar tudo isso. Olha só, a lei fala em alguém, quer dizer, acima da Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem a LDB, que fala em ter um professor especializado. Quer dizer, o que é ser especializado? Não sei, entendeu? Porque eu estou me especializando até hoje e acho que ainda vou me especializar enquanto eu trabalhar. Cada dia é uma novidade. Verdade. O que é ser especializado, ponto, né? Então, não é um cursinho de 8 horas, um cursinho de 4 horas que a prefeitura vai oferecer, ou que a escola vai oferecer, para dizer o que é o autismo para o professor, que vai especializar. De jeito nenhum. Tá certo? É uma questão de capacitação, né? Capacitação. Eterna. É, Eterna. Eterna. Porque, assim, Então, todo doutora, dia eu vejo novidade. Todo dia aparece um que nunca vi, nunca chegou um assim. Esse tem um dado a mais que esse veio acrescentar uma estatística que eu não conhecia. Esse veio, entendeu? Todo dia, todo dia. no meu Então, caso, doutora, ficou tão assim, a situação tensa, que juntou a coordenadora, a professora não, a coordenadora, a direção e a psicóloga, todos com o mesmo pensamento. Mas não, mãe, não é assim. Eu falei, não, é assim, sim. Se eu estou vendo no meu filho diferença, dificuldade em assimilar o conteúdo, é pegar ele com o pé, jogar com outras crianças, passar o conteúdo, e depois passar para ele poder só copiar a correção. Ele não aprende nada, só copia. Exatamente. Quer dizer, eu faço questão de mandar para vocês esse formulário do PEI, que não está aqui Envia sim. não tá nesse computador, mas está tá no meu celular, eu posso resgatar e mandar depois, amanhã, junto com esses formulários, para que vocês preencham. E outra coisa, infelizmente, né, inclusão eu já estudo há 30 anos, sabe? E quando saiu o decreto de mandar as crianças para as escolas especiais, eu falei, bom, eu vou ter que rasgar a dissertação e tese, né? Porque foi tudo sobre inclusão. Rasga e faz. Vou usar aqueles papéis para secar pastel quando eu fritar, para poder escorrer fritura, porque perdeu. Aliás, é um retrocesso, né? Perdeu, né? Retrocesso. Pois é, mas o que acontece é o seguinte: às vezes existe um movimento invisível de expulsão, sabe? Ninguém tem coragem para dizer assim, Jair, a gente não sabe educar o seu filho, procura outra escola, porque eu tenho medo, vai que o Jair me processa. Então eu começo, Observei isso né? também. Olha, não está conseguindo. Olha, não está dando. Ah, não. Se quiser, vai ter que ficar de 1 às 5 na frente do computador. Ah, tem que fazer os mesmos. Eles não falam nada. Eu que observo essa dificuldade. Entendeu? Chora, fica nervoso, se Aí, sente inferiorizado, porque não consegue acompanhar o ritmo, fica sempre para trás. Sempre para trás, não consegue. até a sua pressão ia 18 por 11 e você fala assim: não, vou tirar meu filho da escola. Entendeu? É porque eu fico tensa, porque eu fico estudando com ele, eu fico de 1 às 5 sentada também, a minha cabeça toda. Sua pressão vai 18 por 11, não vai? Vai fácil. Vai fácil 18 Acho por que a 11. gente precisa encerrar, né? Podemos. Tão bom. Olha, foi um grande prazer. Eu agradeço Obrigada, doutora. Jair, obrigada. o convite
da equipe da SET clínica, né? Que é uma equipe de ponta, sabe? Uma das coisas mais incríveis, mais gostosas que acontece lá, que eu vejo, é de verdade o trabalho interdisciplinar, porque fono e psicólogo atendendo juntas na mesma sala. Isso é assim de um chiquê, certo? Que você não encontra em outro lugar. É. Concordo plenamente. Na verdade, é cada um do seu quadrado, né? Na maioria das vezes é cada um do seu quadrado. E é isso mesmo, é essa sacada. Sem comportamento não tem aprendizagem, não tem linguagem. Linguagem e comportamento andam juntos. Então, é muito importante a gente ter isso. Tá Tá bom? bom, Denis. Mais uma vez, parabéns, um beijo grande. Você é muito fera. Você Tenho o também. maior orgulho de poder Tchau. trabalhar com você. Até a Um beijo. próxima. Prazer é Até a meu. próxima. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Ah, obrigada. Foi Obrigada. muito bom.